Bacana, bastante pessoas aqui, né? Obrigado, Thaísa, pelo convite. E o que ela falou aqui é muito importante mesmo, né? Da gente pensar em qualidade como algo que interfere na cadeia inteira, né? E não interfere só num silo ali, né? Que costuma ser o silo de QA. Para ter certeza que a gente está no lugar certo, eu vou começar colocando um vídeo e aí a gente segue a nossa conversa, tá bom? Bug. Depois de vários problemas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o presidente do INEP, Joaquim Soares Neto, foi afastado do cargo. O Ministério da Educação diz que a saída dele já estava acertada, mas nos últimos dias cresceram e muito as reclamações de estudantes que não conseguiram se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ana Clara passou o domingo em frente ao computador e garantiu a inscrição para a medicina no Rio Grande do Sul, mas mudou de ideia e até agora não conseguiu alterar a opção. Primeiro demorava muito tempo para abrir qualquer página que fosse, aí quando abria dava erro, e daí perdia tudo, eu tinha que fazer tudo de novo. Ela não foi a única a reclamar. Nos últimos dias, o jornal Hoje recebeu pela internet centenas de mensagens sobre o Enem e o SISU. Rita Garcia, de Ijuí, no Rio Grande do Sul, diz que os estudantes estão desesperados. Carlos Daniel, de Pérola, no Paraná, relata que não conseguiu concluir a inscrição. E Janaína Menezes, da cidade de Cláudio, em Minas Gerais, sequer teve acesso às notas que tirou no Enem. A nota do Enem é usada na seleção de alunos por 83 instituições públicas de ensino superior. Com tanta confusão, o MEC estendeu até quinta-feira o prazo de inscrições no SISU, que terminaria hoje. Em nota, o Ministério da Educação admite as falhas, mas diz que foram apenas temporárias. Afirma também que nenhum estudante que teve acesso aos dados de outros alunos conseguiu fazer mudanças. Quem foi direcionado para a página errada apenas pôde ler as informações. Hoje o Diário Oficial trouxe a exoneração do presidente do INEP, Joaquim Soares Neto. O instituto é responsável pelo Enem. Malvina Tutman, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assumirá o cargo. Enquanto isso, Ana Clara espera conseguir, pelo menos, falar com o MEC. Não tem nem para quem a gente recorrer e falar, ó, não está funcionando, porque não tem contato, não tem... Você liga no Ministério da Educação e aí, sabe, não te dá um caminho para você poder falar com outras pessoas e tudo mais. Não, eles te jogam isso e é isso, estando bom ou ruim, e você se vira. Bom, o MEC tem um telefone para tirar dúvidas dos estudantes. É o 0800 61 61 61. Eu vou repetir. 0800 61 61 61. Eu tentei ligar durante 5 vezes para esse número, mas não consegui. Triste, não? Quem se importaria com isso? Ou na verdade, quem não se importaria com essa situação que aconteceu? Talvez tenha até gente aqui nesse auditório que passou por esse tipo de situação. Porque todo ano é a mesma coisa. Se vocês pesquisarem sobre problemas no SISU, vocês vão ver que todo ano acontece a situação de pessoas terem dificuldade, seja porque deu erro, seja porque vazou dados. Ano passado, por exemplo, aconteceu um caso que trocaram cursos das pessoas, né, que aí é um problema de segurança, né? Mas quando a gente olha para a qualidade de produto, né, a gente tem que se importar com tudo, até com atendimento, até com saque, né? E realmente, tem que apertar com força, então. E esse tipo de coisa incomoda bastante a gente lá no Sofit, né? Tanto que a gente se especializou em ajudar as empresas a conseguirem entregar produtos que sejam melhores para os parceiros dela, né? Quando a gente trabalha com qualidade, a gente está pensando na ponta inteira, né? No caso, desde a concepção lá, pensando no PO que está escrevendo as histórias, né? Até passando pelo desenvolvedor, enfim, chegando até em atendimento, eventualmente, né? Porque um atendimento mal feito é um problema de qualidade, certo? E a gente acredita certamente que todo mundo merece ser bem atendido, merece receber um produto com
com muita qualidade. É isso que faz a gente querer usar as coisas mais e mais, né? É isso que faz a gente comprar mais vezes, quando a gente fala, por exemplo, de um e-commerce, né? A gente voltar lá e sempre comprar as coisas nesse mesmo lugar. E no tempo, né, a gente foi aprendendo bastante coisa lá na Sofist. No ano passado, eu comentei com algumas pessoas sobre a nossa inquietude, né, em ver muito desperdício dentro dos processos. Então, os processos existiam, as coisas aconteciam, mas a gente sempre se via, às vezes, sendo envolvido em reuniões que eram totalmente inúteis ou um desperdício gigantesco de recursos. A gente ficava em reunião, o pessoal discutindo picuinhas que não faziam a diferença no final para a qualidade do produto como um todo, né? E aí, né, essa inquietude fez a gente mudar várias coisas. Isso ajudou a gente a começar a atender muita gente, certo? Seja de forma pontual, seja de forma permanente, né? E esse processo todo, a gente acabou tendo que, de alguma forma, nos reinventarmos, né, sobre como a gente poderia entregar o que a gente fazia, né? Como que a gente pode entregar a qualidade, como que a gente pode gerar valor, né, na cadeia como um todo. E aí, né, em algum momento, nós chegamos com o que nós chamamos lá de One Day Testing, que por um momento muitas pessoas achavam que era uma empresa, né, mas na verdade foi um método com ferramentas, pessoas que nós desenvolvemos para poder maximizar a geração de valor para os nossos parceiros, né. E o One Day Testing, ele é um método totalmente amarrado a testes exploratórios, certo? Porque a ideia aqui realmente é você conseguir entregar o seu melhor em um dia. Quando você pensa num QA, é quase que assim, eu te desafio a você começar a trabalhar às 9 e chegar às 6 e você me dar um overview, me entregar dezenas de bugs, me entregar um relatório, né, que descreve o teu ponto de vista sobre o produto, né, o que você acha que está bom, o que está ruim, que pode melhorar, né, eventualmente interagir com pessoas, né, que isso pode acontecer, né, mas chegar no final com um produto com belos insights, né, sobre o que pode ser feito. E por isso a gente teve que basear o que nós construímos em cima de testes exploratórios. E junto desse processo, né, a gente acabou bolando uma forma diferente da gente conseguir distribuir as atividades entre as pessoas da equipe, né? E isso é basicamente uma forma breve, né, que eu vou comentar aqui com vocês, porque é uma imensidão de conteúdo, vocês veem, né, se vocês começarem a falar de automação de teste, ou teste exploratório, ou o que seja, vocês vão ficar o dia inteiro falando aqui e não vai terminar o assunto, né? Então eu trouxe um pouquinho do que nós fizemos lá, né, para umas coisas que a gente já experimentou, né, no nosso processo. Bem, primeiro, né, acho que é muito importante ficar claro o que é teste exploratório, né? E é muito importante a gente não misturar teste exploratório com teste aleatório, são coisas completamente diferentes, né? Para o teste exploratório, a gente precisa de estratégia, né? A gente pode usar as coisas da forma que a gente bem entende, mas a gente precisa aprender no processo e tomar decisões. Quase que são centenas de decisões, quem trabalha com isso no dia a dia, né, deve tomar centenas de decisões durante o dia, enquanto você está explorando um produto, né? E o ponto é, como que você toma as melhores decisões? Como que você usa o output da decisão anterior para você decidir qual que é o próximo passo que você vai tomar, né? E a gente teve que bater bastante nessa tecla, né? Porque quando a gente começou a trabalhar era bem caótico, né? A Sofist completa 10 anos agora, né? Nós começamos em 2008 a fazer o que nós fazemos, né? E claro que quando a gente começou a fazer, era muito, enfim, né, vamos testar, né? E a gente ia percebendo que aquilo não era muito efetivo. E aí a gente foi refinando alguns conceitos, né, para que a gente conseguisse trabalhar da forma mais efetiva. E eu gosto bastante de associar o teste exploratório. Nossa, eu vou jogar isso aqui longe. Pronto. Eu num delay nervoso aqui de mudar o slide. Eu gosto bastante de associar
quando a gente fala de teste exploratório, a árvore, né? Quando a gente olha para essa árvore, e a gente pode pensar que a árvore é o software, tá? Pode parecer, às vezes, muito simples, né? Essa árvore aqui é bonitona, né? Então, às vezes, a gente vê produtos que são bonitões, né? Mas é muito difícil saber o que está aqui embaixo na raiz, né? A gente não consegue ver. Então, muita gente, às vezes, por isso que eu já escutei coisas que, enfim, imagino que a maioria aqui pode já ter escutado que fazer testes é algo que é mais simples de ser feito, é simples fazer. Só que não é simples, na verdade. É algo muito complexo, né? Quando você pensa que debaixo dessa terra tem uma mega raiz, entendeu? Enorme, isso já é muito complexo. Se a gente olha só para fora, já é algo complexo. Veja quantas decisões eu tenho que tomar se eu quiser chegar nessa ponta aqui, né? Se eu quiser chegar nessa ponta aqui da direita, quantas opções eu tenho para chegar lá, né? E aí começa a aparecer outros desafios, né? Que foi o desafio que a gente enfrentou. Se eu quero chegar lá, nesse mesmo lugar na direita, como que eu consigo orientar as pessoas que estão trabalhando dentro de um time para que elas saiam daqui e consigam, e tenham uma chance maior de chegarem juntas lá? Por isso que eu falo da estratégia, de ter estratégia, porque é o único jeito da gente conseguir fazer esse caminho ser bem percorrido. E a gente pode associar, se a gente vai continuar pensando na árvore, a gente pode associar a raiz ao back-end, certo? Porque ninguém vê, o usuário não vê, e tudo que a gente está vendo aqui ao nosso front-end, né? Que às vezes pode ser muito simples, aqui está com cara mais de um ERP, né, se você for pensar, porque tem dezenas aqui de bifurcações, né, subsistemas, etc. Né, mas de uma forma ou de outra, nunca é simples, certo? Nunca é simples. Sempre existe uma forma de você conseguir se aprofundar, né? E nesse problema, né, de conseguir dar um alvo e as pessoas buscarem o mesmo alvo, passarem aproximadamente pelos mesmos caminhos, né, principalmente quando a gente fazia espécies de força-tarefa dentro da equipe, a gente precisou se amparar em algo que nos ajudasse nisso, né? E foi aí que nós chegamos na visão, né, de associar tudo que a gente fazia dentro do produto a passeios. E passeios de viagens, certo? Então, você consegue pensar, né, em percorrer o teu software como se você estivesse viajando para Nova York, visitando um monte de lugar, né? Ou seja, é uma metáfora que ajudou a gente a organizar melhor as coisas. A ideia, né, é que quando nós estamos falando sobre viagens, né, normalmente o que acontece é que você faz as coisas, você coloca um objetivo, né, você coloca uma intenção. Eu quero ir no Empire State, certo? Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta, né? E veja que quando a gente pensa, né, em possibilidades de chegar ao Empire State, eu posso pensar que tem várias ruas que eu posso pegar para chegar no mesmo lugar, certo? Se isso for algo importante, eu já tenho aí uma estratégia, chegar de forma diferente ao mesmo lugar, né, passar por caminhos diferentes. E foi isso que acabou inspirando a gente a desenhar estratégias que, naturalmente, né, no tempo, elas foram evoluídas, né? Hoje nós temos as estratégias, mas essas estratégias elas foram expandidas por um conjunto enorme de checklists, certo? Checklists gigantescos que ajudam a gente a não esquecer de fazer algo dentro do processo de exploração do produto, na hora que a gente vai fazer os testes, né? Mas aqui, qual que é a ideia, né? Isso que é o que eu gostaria de compartilhar, tá? A ideia é você quebrar o teu produto em partes, né? E no nosso caso, a gente tem o que a gente chama de distritos, tá bom? Igual você pode quebrar uma cidade, né, em pedacinhos lá, a gente quebrou também o produto em distritos. E aí, aqui eu já faço uma pergunta, né, o que vocês imaginam que seja o distrito de negócio dentro do nosso produto?
Cuidado que não tem a ver com regra de negócio, né? Mas o que vocês imaginam que seja o distrito de negócios dentro de um produto? Algum palpite? Negócios tem a ver com grana, né? Dinheiro. Então, eu estaria falando da parte do produto que gera receita. Pensa num produto que tem uma parte que o cara vai fazer o checkout. Bom, aquilo ali é o coração do negócio, né? Se aquele troço não estiver funcionando, ninguém vai fechar pedido e o dinheiro não vai cair na conta, certo? Então, isso é um exemplo, né, que eu poderia associar à área de negócios. E o histórico? Algum palpite? A área velha. O que isso lembra? Perfeito. A área legada do produto. Né? E pode ser aquelas funcionalidades largadas que ninguém mexe mais, mas que ainda estão lá, nunca se sabe o porquê. Né? Às vezes tem a funcionalidade que está lá porque o CEO usa. Né? Então ninguém tira. Não mexe aí porque o cara usa isso uma vez por mês. Né? Enfim. Quando a gente fala do distrito turístico, nós estamos falando daquelas áreas que são as mais populares, vamos dizer assim, né? Todo mundo quer ir. Né? Às vezes você pensa num sistema que tem uma área de relatórios maravilhosa, aqueles dashboards cheios de gráficos, né? É uma área que atrai, as pessoas gostam de passar por lá porque é legal. Nossa, olha que tela legal, entendeu? Isso pode acontecer também. Né? A parte hoteleira é a parte do descanso. E aqui, quando eu vou falar um pouquinho mais para frente, vocês vão entender qual que é a ideia da área de descanso dentro do produto, tá bom? E a parte abandonada. A parte abandonada tem a ver até com o nosso processo. O que o pessoal normalmente esquece de fazer dentro do produto, certo? O que a gente chama de pedaço abandonado do software. É aquela área que, sei lá, o pessoal, depois a gente vê isso, depois a gente vê isso. Né? E com certeza eu imagino que na empresa de vocês, se vocês pensarem se vocês olharem historicamente o que acontece, né, as coisas mais comuns, vamos dizer, os issues mais comuns, etc., vocês conseguem extrapolar e entender quais são as áreas mais esquecidas, os problemas que costumam sempre passar, né, para poder atuar em cima. Veja que para cada produto você pode particionar de um jeito diferente. Só que quando a gente coloca o nosso mindset para quebrar o problema em pedacinhos, né, como se fossem temas, né, existe uma chance grande de que em pouco tempo você consiga desenhar uma boa estratégia para você cobrir, para você fazer os testes do teu produto. Tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida durante, vocês podem me interromper, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, né, quando a gente fala dos distritos, o que a gente faz em cada distrito? Aí é o que eu chamei de passeios. A gente faz percursos dentro de cada distrito. Só que a gente pode pensar que o percurso acaba sendo uma meta, certo? Então, quando eu estou falando na área do dinheiro, né, e aqui tem apenas algumas coisas, né, não dá para colocar tudo, é muita coisa, muita informação, mas quando eu estou falando da área de negócios, eu posso pensar num passeio que tem a ver com o guia. Alguém aqui já usou guia turístico para viajar? Já usou? Perfeito. O guia vem tudo mastigado, né? Faça isso, depois venha para cá, almoce nesse lugar, veja o pôr do sol nesse ponto e termine com um jantar maravilhoso no restaurante XPTO. Né? Vem tudo. Melhores Destinos faz bastante isso. Né? O que fazer em Nova York em 2 dias? Tem uns roteiros que são desse naipe. Né? Então, o que fazer em meio-dia, se você vai ficar, às vezes, muito tempo no aeroporto, né, eles indicam o que você pode fazer. E o guia ele tem a ver, por exemplo, em você garantir que os helps do seu produto estão ok. Porque pensando na abstração, né, se você faz essa metáfora do que é o guia turístico dentro do meu produto, são os helps. E pode ser todos aqueles botõezinhos, né, de interrogação, né, que te explicam o que você deve fazer naquele momento, assim como também pode ser
Aplicativos têm aqueles tutoriais, né? Às vezes você abre a primeira vez, ele fala, né? Olha, use isso aqui para navegar, isso aqui você pode adicionar um item ao carrinho, né? E para produtos mais, talvez mais complexos, né? Existe um menu de ajuda que abre o manual, né? E a ideia aqui é você pegar o manual e debulhar o manual e ver se o produto está conforme o manual. Quando a gente fala em dinheiro, o que vocês imaginam? O passeio do dinheiro dentro do produto. Os produtos, eles costumam ser, principalmente produto mais corporativo, né? Para a empresa, B2B, né? Eles costumam, é difícil alguém ir lá e comprar, né? E, eu quero comprar isso. Existem alguns produtos B2B, né? Que a gente fala que é long tail, você paga muito pouco e tal, né? Que você vai assim, né? Mas, provavelmente, se você fazer uma compra enterprise do Salesforce, que muita empresa usa, dificilmente vai rolar de você ir lá e pagar, sei lá, $50 mil por mês para o Salesforce na alegria, né? Provavelmente você vai passar por um consultor, um technical sales, um cara que vai fazer um call, vai te explicar como vai demonstrar, né? Vai fazer todo um processo de venda bem estruturado, né? Porque afinal é $50 mil mês, né? Não é $5 mês que você assina lá e pronto, né? De dinheiro, a gente está falando, por exemplo, em garantir que tudo que a área de negócios vai usar para vender as funcionalidades, o que ela vai usar na demonstração, né? nas demos, a gente garantir que esse troço vai funcionar. Porque se não funcionar, provavelmente ele não vai fechar a venda dele. Vai ter problema com a venda, né? Então veja, mais um objetivo. Vou conversar com a área de negócios, entender o que eles fazem e me preparar e garantir que o fluxo que é usado pelo time de negócios está sempre ok, né? Às vezes você quer lançar uma versão emergencial, você precisa garantir alguma coisa. E pode ser que isso seja uma decisão que o seu gestor tome e fale, olha, temos que garantir isso. O intelectual é bem interessante, né? Um outro objetivo que você pode colocar, que a gente já usou, né? Que é fazer perguntas difíceis para o software. Assim como em viagens, não sei se alguém já experienciou isso, você está num grupo e aí vem sempre um mala, um cara que manja pra caramba, que fica fazendo perguntas para testar o guia. O guia fica contando a história e a pessoa sabe a história, mas ela fica fazendo pergunta para provocar, para ver se o guia realmente manja do que ele está falando, né? Às vezes acontece até no trabalho, né? A gente está na discussão técnica, o pessoal faz umas perguntinhas capciosas lá, né? Para ver se a pessoa sabe do que ela está falando. Mas aqui faça perguntas, finalidade, e se eu fizer isso? Mas pode ter pessoas com mais de 100 anos e menores de 16 podem usar o sistema? Normalmente são coisas esquecidas, inclusive, né? Quando você está lá planejando as histórias, ninguém pensa em restrições muito específicas, né? Então, isso acaba sendo parte importante do processo. Vamos lá, voltou. Falando de distrito histórico, coisas que nós já usamos, né? Primeiro, o que a gente chama de vizinhança ruim, que costuma ser um nicho de bugs, né? Basicamente, partes do produto que estão com mais problemas são as partes em que você tem um potencial de encontrar mais problemas no tempo, tá? Então, tem uma área do produto que ninguém gosta de mexer, porque ela é muito problemática, né? Vamos lá, vamos mexer naquela área que é problemática, porque está doendo mesmo, vamos resolver a dor, né? Senão vai ficar para sempre doendo, né? Não vai ter solução. Quando a gente já fala do museu, a gente realmente está falando das funcionalidades esquecidas, né? Funcionalidades que talvez sejam usadas uma vez no mês, ou já tenham, às vezes, meses que não são usadas, mas incorporam no produto. Na verdade, do meu ponto de vista, coisas que não são usadas há 3 meses deveriam ser tiradas do produto, certo? Porque talvez o jeito mais fácil de você descobrir se faz falta é tirar e ver se alguém reclama, né? Se alguém reclamar, você percebe que você tem que voltar aquilo.
Enfim, quando a gente já pensa das partes populares, né, aqui tem 3 estratégias também que nós já usamos. E aqui, por exemplo, tem uma que é essa aqui é muito boa para achar bug, tá? Que é a Supermodelo. Eu vou falar de trás para frente, aqui não tem problema. Supermodelo tem a ver com problemas de layout. O modelo é tudo bonitinho, né? Tudo perfeitinho. Então, você pode sim querer fazer uma força-tarefa, né? Ou ter um objetivo muito claro de encontrar as imperfeições de layout. Então, aqui, quando você aplica o que a gente chama de supermodelo, você começa a abrir muito bug de, olha, tá tortinho aqui na beirada, a fonte está um pouquinho maior do que deveria. Muita gente chama de perfumaria, né? Mas dependendo do sistema que você está usando, a perfumaria pode ser muito importante, né? Por exemplo, usuários de iOS, eles são extremamente exigentes com a qualidade da interface. Eles são muito exigentes mesmo, porque provavelmente é o cara que pode assinar um negócio ali por R$50 por mês e ele não está nem aí, certo? Mas aí você tem que prover uma experiência muito agradável. Dependendo das falhas que você comete, a Apple nem aprova o teu app. Se você ferir algumas guidelines que tem a ver com ser perfeitinho, certo? O executivo solitário é o cara que viaja muito, está de saco cheio de ir para o mesmo lugar. Às vezes você viaja, fica a semana inteira a trabalho, né, numa cidade, e o taxista sempre faz o mesmo caminho. O executivo solitário é o cara que pede para o taxista fazer caminhos diferentes para ele chegar no mesmo lugar. No software é a mesma coisa. Eu tenho uma funcionalidade de login. Eu posso logar, provavelmente hoje, a maior parte dos sistemas deve logar em pelo menos 3 formas diferentes, né? Que é você fazer o seu cadastro, é você fazer o login com o Facebook, e você fazer um login com o Google, né? Só que aí você pode extrapolar. O login com o Facebook, você pode fazer com o Facebook Web ou Facebook App. Se você pensa no Facebook App, você pode fazer com o Facebook Lite, que é aquela versão levinha, né, do app, né, e o Facebook Full. Então, só aí você já pensa que eu posso logar de N formas diferentes. Quando você pensa num produto que tem uma funcionalidade mais extensa, por exemplo, exportar um relatório, pode ser que eu consiga exportar um relatório de N formas diferentes. E aqui o desafio é, faça o que você tem que fazer de formas diferentes. Ou seja, chegue ao mesmo objetivo, mas sempre indo por caminhos diferentes. Isso é bem interessante, acha bastante bug quando a gente aplica isso. Tá? O pessoal trata um caminho e esquece de tratar, às vezes, um caminho que você faz um pequeno desvio. E o coletor, né? O coletor, imagino que muita gente aplica no dia a dia, né? Mas a ideia aqui é você realmente sair passando de ponta a ponta no produto e coletando alguma coisa que você quer coletar. Por exemplo, eu posso querer abrir todas as telas, para ver se as telas estão abrindo. Ou passar por todas as mensagens. Passar por todos os botões, para ver se os botões estão bem escritos, bem configurados. Certo? Quando você pensa em viagem, é um maluco que sai, passa no lugar, tira foto, nem lê, né, onde ele está, ele só vai tirando foto para falar que ele esteve nos lugares. É um coletor de fotos, basicamente, né, para fazer check-in num monte de lugar, mesmo ele sem se aprofundar em nada. Né? Então é quase que tem muito a ver, às vezes, com o smoke test. Né? O pessoal vê se subiu, abriu a tela, entra, navega, clica em alguns botões e fala, ok, está tudo certo. Né? E aí a gente chega lá na parte de hotel, que eu falei, né? E aqui tem um caso muito, muito interessante, o preguiçoso. Como que a gente pode ser preguiçoso usando o nosso produto? Testando o nosso produto. Como vocês imaginam a preguiça? Como? Fazer sempre a mesma coisa. Tem alguma outra ideia? Oi? Sessão inativa, não quero logar, né? Que dá trampo logar, né? Então, outro exemplo, podemos abrir uma tela e simplesmente falar, eu não estou afim de preencher nada, vou avançar. O sistema vai reagir conforme deveria ou não? Tem campo obrigatório, então eu só vou preencher os obrigatórios. Eu não quero preencher mais nada. E é aí que costuma aparecer problemas, entendeu? Porque campo obrigatório
tem campo que está marcado que tem campo não obrigatório, né, que não está indicado que é obrigatório, e aí você tenta avançar, opa, tem um campo não preenchido. Putz, esquecemos de colocar o label que é obrigatório. Ou seja, é usar o produto realmente barrigando, porque você está afim de fazer o mínimo possível para você conseguir fazer o seu trabalho. Tá? E o indeciso também, esse daqui a gente acha bug pra caramba quando a gente aplica isso. Tá? O indeciso é o cara que vai, muda de ideia. Vai, muda de ideia. Vai, muda de ideia. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem saindo de casa um dia, que está ameaçando chover, aí você entra em casa, você está saindo de casa e fala, eu vou pegar o guarda-chuva. Aí você volta. Aí você vai sair de novo, aí alguém fala, não sei o quê. Aí você fala, não, deixa esse guarda-chuva aqui mesmo. Você fica o tempo todo mudando de decisão. No software, gente, isso tem a ver com você fazer uma operação e desistir. Eu estou avançando, decidi voltar. Cliquei para progressão, né, para ir para o próximo passo e cancelei. E o cancelar, você pode cancelar no browser, você pode cancelar voltando. E se é um botão que fale aguarde, você fala, não, eu quero cancelar a operação. Né? E aqui tem formas de você fazer isso, porque às vezes o sistema é tão rápido, né? Mas se você, às vezes, introduz lentidão em rede, né, você consegue fazer o sistema ficar lá com aquela rosquinha girando, né, infinitamente para você conseguir ter a oportunidade de voltar. Né? Então, o indeciso haja muito problema, né, de você ficar fazendo essas mudanças de decisão. Tá? E o último distrito que eu ia falar é o distrito do antissocial, o distrito abandonado, né, que é a parte largada do produto. Eu trouxe a imagem de um prédio bem largado lá de São Paulo. Ele está mais bonito hoje, tá, mas é um caso concreto em São Paulo. E quando a gente fala da área abandonada, né, como a gente estava comentando, são as coisas que normalmente são esquecidas no processo. Tá? E aqui eu tenho o antissocial e o obsessivo-compulsivo. Né? O antissocial, se a gente pensar, né, se a gente realizar, bobear, alguém deve conhecer alguém antissocial, já trombou com alguém na vida que seja antissocial, mas normalmente é alguém que é o do contra, né? Que nunca quer fazer o que a galera quer fazer. E quando você viaja em grupo, isso é um inferno, certo? Porque você está afim de ir para um lugar, aí alguém quer fazer outra coisa diferente. E no produto você pode aplicar esse tipo de coisa. É simplesmente você fazer algo diferente do que o produto está te orientando a ser feito. Isso aqui lembra bastante os testes negativos, certo? Que é lá preencher as coisas de forma errada, está mandando avançar só depois que pôr os dados do cartão. Não, eu vou tentar avançar sem pôr os dados do cartão. Eu vou fazer algo do contra, sabe? Eu vou desobedecer às regras. Eu vou fugir às regras. Tá? E muitos bugs, claro, também, porque validação é um negócio que normalmente é muito deixado de lado. Tá? Às vezes o pessoal valida no front-end, mas esquece de validar no back-end, aí dá problema. E o obsessivo-compulsivo já é uma estratégia de você ficar pedindo para o produto mais vezes do que é necessário. Então, às vezes você tem apps que você consegue ficar dando taps infinitamente, porque o pessoal esqueceu de tratar que quando você dá um tap, bloqueia taps até que eu responda. Né? Então, o obsessivo-compulsivo é você pegar o aplicativo, ou o que seja, e sair clicando. Clicou em concluir, vou clicar umas 5 vezes, não vou clicar só uma. Às vezes, os sistemas não trataram isso de forma correta e você manda vários requests, e isso pode causar exceções. Né? No caso, o que a gente vê às vezes acontecer é aquela tela, o strike trace, certo? Seja do ASP.NET, do Tomcat, o que seja, na aplicação Java. Né? Mas aqui é pedir bastante. Dá muito crash em app também quando você faz isso. Tá? Veja, são coisas que provavelmente vocês fazem no dia a dia enquanto vocês testam, certo? Aqui eu já começo a falar sobre o que fazer, o porquê alguém decidiu, certo? Porque isso tem a ver com a estratégia. Vamos aplicar isso porque são os pontos mais importantes. Mas quando a gente está falando dessas estratégias, é basicamente você colocar no papel o que precisa ser feito, né? E passar para a equipe, né, um entendimento comum.
Porque desse jeito, né, a gente conseguiu liberar os nossos QAs para eles terem mais autonomia na hora de poder trabalhar, porque, enfim, é teste exploratório, certo? Então, eu posso explorar usando todo o meu conhecimento, tudo que eu sinto que é importante. No entanto, e para mim está tudo associado, né? Se você dá autonomia, as pessoas conseguem criar, elas conseguem ser criativas e encontrarem coisas novas, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz quando a gente aplica as coisas dessa forma, de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, né, você consegue colocar todo mundo na mesma página, né? Quando eu estou falando de obsessivo-compulsivo, as pessoas entendem que vamos passar pelo produto, né, pedindo muito mais do que eu precisaria pedir. Quando eu falo em supermodelo, eu estou falando em vamos detonar o produto pegando bugs de layout. Vamos fazer uma força-tarefa para layout. Fica mais fácil se comunicar, fica mais fácil delegar. E, muito importante, né, no final, a gente sempre tem um problema, né, de responder para os nossos clientes o que foi coberto e o que não foi coberto. Essa pergunta assim, acontece 99% das vezes. O que vocês fizeram, o que vocês deixaram de fazer? E eu acho que qualquer gestor adoraria ter boas respostas para isso, certo? Porque, no final das contas, é isso que ele vai ter que passar para cima quando o diretor pedir, ou enfim, né? E quando a gente estruturou as coisas dessa forma, ficou mais fácil entender o que foi feito, o que não foi feito, né? E a equipe muda e a gente consegue explicar os mesmos conceitos e todo mundo consegue falar a mesma língua. É quase que, por que não organizarmos os nossos processos internos baseado nos padrões de problemas que nós encontramos, né, criar estratégias e dar nomes a essas estratégias e propagar dentro da equipe, né, para todo mundo falar a mesma língua, certo? Então, isso é um pouco da inspiração aqui, né? E às vezes você pode já ter cenários escritos no mundo em que você está. Tem muita empresa que já tem os cenários escritos, seja em planilha, tem gente que ainda usa TestLink, certo? Tem gente que, enfim, não usa nada, enfim, não documenta nada no final das contas, né? Então acontece de tudo, certo? Tem gente que escreve cenários usando o BDD, né, o Gherkin, na verdade, porque quer aplicar lá, quer usar as boas práticas lá que o BDD prega, né? E aí, né, quando eu falo dessa folha, voltando um pouco lá na árvore, é que sim, você também consegue aplicar essas estratégias, mesmo se você já tiver os seus cenários já descritos. Basicamente, pensa que o seu cenário, que está lá passo a passo, em baby steps, né? Faça isso, depois clique aqui. Você pode chegar em algum momento desse processo, do seu cenário já documentado, e falar, agora, neste ponto, eu vou dar uma saidinha aqui pela esquerda e vou aplicar, por exemplo, o antissocial. O meu cenário não prevê isso, mas eu vou parar neste ponto e vou aplicar uma estratégia, e depois eu volto e sigo o meu cenário, né? Na prática, se a gente não introduzir variação, a gente para de encontrar bug, certo? A gente para de gerar valor, porque no final das contas a gente gera valor, eu acredito, né, que nós, QAs, geramos valor quando a gente ajuda o desenvolvedor a desenvolver melhor, certo? E faz parte do processo a gente encontrar os bugs. E a gente tem que, enfim, porque a gente faz parte, a gente quer entregar o produto como todo mundo quer, a gente também quer entregar o produto melhor, né? Mas no todo, se a gente ajudar o desenvolvedor a desenvolver melhor, a gente cumpriu muito bem o nosso papel, independente de quantos bugs eu esteja abrindo, certo? Mas se eu não introduzo variação, eu não vou encontrar problemas novos. E é tudo que essa figura mostra, certo? Porque aqui eu tenho um cara, né, aplicando um pesticida na lavoura, certo? E você pode associar que este cara somos nós, né? E o pesticida é o que a gente aplica para a gente poder fazer os nossos testes. As técnicas, as estratégias, o que seja. O nome que a gente quiser dar, certo?
O que acontece na prática é que quando a gente aplica o mesmo pesticida indefinidamente, uma hora as pragas elas param de morrer. A gente tem que mudar o pesticida. Pense que o pesticida é as técnicas, é a estratégia que a gente aplica. Então, se a gente não introduz variação, e se a gente não estrutura, né, não cria uma forma estruturada de fazer isso, no tempo a gente para de encontrar os bugs. Isso é o conceito que é muito falado, né, de paradoxo do pesticida. Né, um autor, que tem um livro muito conhecido de testes, ele falou isso na década de 70, falando, olha, se você fizer sempre a mesma coisa, uma hora os pontos param de funcionar. Né? Isso se aplica também para teste automatizado. O teste automatizado faz sempre a mesma coisa. Se você não introduzir variação no seu teste automatizado, legal, tipo, no tempo você para de encontrar bug também, entendeu? Então, acho que a mensagem principal, né, que eu queria passar é essa de, por que não, né, organizarmos as práticas que nós temos dentro das equipes e talvez criarmos nomes, né, estruturarmos, né, verticais, e dentro de cada vertical a gente criar alguns padrões de atividades, ou que seja, que precisam ser feitas na hora que a gente vai fazer os testes. Né? Veja, aqui tem alguns nomes, você pode criar o nome que você quiser. Eu tenho um nome que eu uso lá, normalmente, que eu falo que é déjà vu. O que é déjà vu? Faça a mesma coisa 2 vezes. Né? Repita, você acabou de fazer uma operação, faz ela de novo. O software tem estado, tem muita coisa por trás, né? Não é tão simples assim. Testar não é simples, né? Então, por isso que a gente precisa, a gente pode colocar esse tipo de conceito para aprofundar o que a gente faz. Pessoal, então é isso. Eu deixei aqui o meu contato, se alguém depois quiser escrever, tá bom? Eu agradeço bastante a atenção de vocês e se alguém tiver perguntas, estou à disposição, tá bom? Obrigado.